Hoje, então, a ideia é trazer uma visão um pouco diferente, um pouco aprofundar um pouco no assunto sobre técnica. Eu falo muito sobre a parte mental do tênis, e essa é a minha vida hoje, né? Falar da parte mental do tênis. E nós vamos fazer uma abordagem técnica através da mente. Então, nós vamos entender como nós podemos melhorar tecnicamente, utilizando o mecanismo de como a nossa mente funciona. Então, a nossa mente funciona de determinada forma e ela pode ajudar a nossa técnica. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, como eu falo muito da mente, as pessoas vêm e falam assim, então quer dizer que não precisa treinar a técnica. Então quer dizer que não precisa desenvolver os golpes tecnicamente. E a minha resposta é sempre não. Tipo, você tem que treinar tudo. O tênis ele é um esporte altamente integrado. As capacidades físicas, mentais, técnicas e táticas, elas são altamente integradas no tênis, porque tudo acontece muito rápido. É um esporte de altíssima precisão. Então, exige uma necessidade técnica gigante, absurda. Uma demanda técnica muito grande. Certo? O problema é que nós treinamos a técnica de forma errada, ou melhor, de uma forma mais difícil. Então nós complicamos a vida. Ao invés de a gente simplificar, entender como a mente funciona, para trabalhar de acordo com o funcionamento da mente, nós complicamos isso e trabalhamos de uma forma muito complexa, dificultando o aprendizado. Então fica mais difícil aprender a jogar tênis da forma tradicional, que é ensinado hoje em dia, do que se nós trabalhássemos com as ciências do esporte mais integradas, se eu entendesse como a mente funciona para treinar a mente. Então, hoje a abordagem vai bastante nesse sentido, de entender muito dos aspectos mentais para você poder desenvolver os seus golpes de uma forma muito mais efetiva, beleza? Então fica comigo até o final que vai ser massa essa live de hoje, porque nós vamos falar sobre técnica. Então vamos lá, para a gente começar o conteúdo, o mais importante, antes da gente entrar na parte do conteúdo em si, é entender o conceito por trás. Vamos lá. Quando a gente fala da técnica, a técnica ela nada mais é do que repetição, certo? Então eu preciso repetir os movimentos para ficar bom naquilo. Só que todo aprendizado existem fases de aprendizado. Certo? Então vamos lá. Quando a gente começa a jogar tênis, por exemplo, existe uma fase da competência, de uma incompetência inconsciente. Na maioria das vezes você nem sabe que não sabe, certo? Então na maioria das vezes você não sabe que não sabe. Então você fica naquela de tentativa e erro e fica incomodado. É uma fase onde você começa a querer jogar mais. Então assim, aí você vai para uma fase de uma incompetência consciente. Então você sai de um limbo e vai para um lugar onde, cara, agora eu sei que eu não sei. Que é uma fase muito foda, porque você sabe aquilo, você sabe que existe, você sabe como fazer, só que você não consegue fazer. Então você fica num limbo. Tipo, é uma fase de incompetência consciente. É quando você sabe que não. Agora você sabe fazer, mas não consegue. Aí você vai para uma terceira fase, que é uma fase de competência consciente. Na competência consciente, você sabe fazer, você consegue fazer, mas tem que pensar demais. Então é competente, mas é consciente. E aí você vai até você chegar numa última fase. A última fase, a fase da competência inconsciente. É quando você simplesmente faz. Você simplesmente consegue fazer, você conseguiu padronizar, você chegou no nível onde você simplesmente executa e a coisa acontece. Então aquilo virou fácil para você. Então são as 4 fases. E nós precisamos passar por elas. Não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. Você vai passar por essas fases até você chegar num padrão de movimento, até você chegar num golpe onde ele seja satisfatório. Aí entra um estudo muito antigo das 10.000 horas. Então, para você ficar bom em alguma coisa, você precisa de 10.000 horas de prática. De uma prática regular. Então, para você ser bom em algo, você precisa de 10.000 horas de uma prática regular. Só que essa prática, ela não pode ser qualquer prática. Você não pode simplesmente
E de qualquer forma, precisa ser uma coisa padronizada, certo? Então, porque a mente precisa de uma repetição, mas uma repetição padronizada. Se você repete de qualquer jeito, não vai funcionar. Então, nós precisamos de uma prática recorrente, regular, mas com consistência, certo? Então, eu preciso de 10.000 horas para ser bom em alguma coisa. Isso seja para o esporte, seja para arte, seja para música, seja para o que for, certo? Há pessoas que combatem as 10.000 horas, dizem que não são 10.000, dizem que são mais, dizem que se depende, enfim. O fato é, existe uma necessidade mínima de X mil horas para você ficar bom em determinada coisa que você vai fazer, beleza? E essas X mil horas precisam de uma prática consistente. Maravilha? Então nós temos as fases do aprendizado e precisamos de muita repetição, de 10.000 horas de repetição. Outro elemento que a técnica precisa é desenvolver a individualidade, certo? Então, o perigo aqui existe a individualidade, mas existem questões básicas, entende não? Dentro de um golpe de tênis, por exemplo, quando a gente fala do forehand, tá? Vamos falar do forehand. Existem tipos de preparação. Então, a preparação do forehand. Dentro da preparação do forehand, existem vários tipos. Você pode preparar mais alto, tem gente que prepara mais curto, tem gente que prepara para baixo, tem gente que prepara aqui em cima. Isso é a individualidade. Só que tem coisas dentro do golpe que aí precisa de um olhar técnico, que tem coisas que são básicas. Por exemplo, eu gerar mais potência, eu vou precisar de uma amplitude de movimento, então o braço precisa estar esticado. Eu preciso de um momento linear, que é um momento onde eu vou levar essa bola para frente. Então, tem coisas no golpe que, independente da individualidade, ela requer uma intervenção técnica ali, porque tem coisas que são base de golpe e tem coisas que são individualidade, e você precisa entender isso. O que é a sua individualidade e quais são as bases do golpe, certo? Então, isso você vai buscar essa informação. Então, nós temos 3 coisas que são importantes. Retomando, eu preciso repetir, né? São 10.000 horas de práticas. Existem as fases do aprendizado e eu preciso entender o que é individualidade e o que é base de golpe. Tem coisas que não dá para abrir mão e tem coisas que vão ser suas, como você vai terminar o golpe, como você vai preparar o golpe. Tem coisas que são bem particulares. Então, no mundo do tênis não tem muito certo e não tem muito errado. Existe muito efetivo, mas existem bases que precisam ser seguidas, certo? Diante disso tudo, nós temos um esporte de alta precisão, certo? Um esporte de altíssima precisão, onde a bola é pequena e rápida, imprevisível, e você tem um implemento na mão. Ou seja, nós temos um esporte de altíssima precisão, que requer muitas horas de voo. Então vamos lá. Pensando nesse, então assim, vamos lá, essa é a base do golpe, certo? Eu preciso entender que as fases de aprendizado, eu preciso entender tudo isso, e essas são as bases do golpe. Agora eu preciso entender como que eu treino isso de uma forma efetiva. Como que é feito hoje em dia normalmente? Hoje em dia é feito de uma forma... A forma antiga ela prevalece muito ainda em muitos treinamentos, que é excesso de drills, onde se treina um pouquinho de cada coisa. Então existem lançamentos de um professor para o aluno rebater bolas. Por que foi feito dessa forma historicamente? Porque se eu preciso melhorar alguma coisa, se eu preciso repetir, nada melhor que eu ficar lançando bola para você. Você fica repetindo o movimento, você vai aprender a jogar tênis, certo? E em muitos casos funcionou, e durante muito tempo funcionou, porque era o único método que existia. Já está comprovado, cientificamente inclusive, que este método ele é o menos efetivo para se aprender qualquer coisa. Porque ele parte do específico para o todo. Quando você aprende do todo para o específico, fica muito mais fácil, porque a sua mente começa a fazer conexões melhores, certo? E mais importante do que isso, e aí pode até ser o método analítico, tá? O método analítico é que vai da parte para o todo, e não o método global que vai do todo para o específico. Tanto faz. A lógica do processo é, a mente humana, ela funciona pegando uma informação e mandando essa informação para o inconsciente.
quem executa os golpes, você executa golpe de tênis, assim como você anda, assim como você fala, assim como você faz centenas de milhares de coisas, quem executa é a sua mente inconsciente. Então, o seu inconsciente que executa, beleza? A mente consciente manda, o inconsciente executa. Qual que é o problema das aulas tradicionais com excesso de drills e com excesso de informações? Onde o professor fica lançando e falando, boa, isso, aê, boa, isso. Aí, não importa onde a bola esteja indo, o professor fica... Alguns conseguem manter o mesmo tom de voz durante a aula inteira. Qual que é o problema desse tipo de treinamento? Esse tipo de treinamento, ele faz com que a sua mente consciente, ela não capte todas as informações, porque ela não tem como. Se toda hora você recebe um estímulo diferente, ela manda esse estímulo para o inconsciente. Só que como ela não mandou esse estímulo para o inconsciente de forma consistente, o seu inconsciente ele vai filtrar essa informação, porque é muita informação guardada. É muita coisa que ele tem que dar conta. Como é muita coisa que o seu inconsciente tem que dar conta, ele não consegue manter por muito tempo essa informação. Porque eu preciso economizar energia. Preciso começar a economizar energia. Para economizar energia, menos informação é melhor do que mais informação. Então, a partir disso, a sua mente ela começa a não captar mais as informações. Ou seja, para você aprender, a melhor forma de você melhorar a sua técnica, de você jogar bem tecnicamente, é você ter poucas informações com bastante intensidade. Pouca informação com bastante intensidade faz o seu jogo melhorar absurdamente. Então, pouca informação com muita intensidade. Repete muito, poucas informações. O que eu quero dizer com isso, então? Para você executar um bom golpe de tênis, a sua mente inconsciente ela tem que estar completamente livre. O que é uma mente livre? Mente consciente manda, o inconsciente executa. Entre os dois não pode ter barulho, não pode ter dúvidas. Então, a mente livre, a mente executora livre é a mente que não tem dúvidas, é a mente que sabe exatamente o que tem que fazer. Certo? Essa mente ela consegue captar a informação do consciente e simplesmente executar. Por que isso é o melhor dos mundos? Porque a sua mente inconsciente ela tem uma capacidade absurda de execução. Ela consegue fazer coisas que você nem imagina. Você já teve a sensação de ter feito algo e falar assim, cara, como é que eu fiz isso? Como é que eu dei conta de fazer isso? Provavelmente você nem sabe. Por quê? Porque a sua mente inconsciente, ela consegue executar coisas que você nem imagina. Se ela consegue fazer coisas que você nem imagina, é porque ela tem as informações necessárias. Elas fazem as conexões necessárias para executar. Aí, então o que acontece? Se ela está livre para executar, ela consegue fazer essas ligações sem interferência. Se ela faz essas ligações sem interferências, fica muito mais fácil a execução. Fica muito mais fácil, porque não tem ninguém perturbando ela. Não tem uma mente ali dizendo, cuidado, não é, 0,40, tem gente olhando. Porque todas essas informações externas, faz com que o seu inconsciente te leve para um lugar de proteção. Ou seja, eu não vou executar o melhor, eu vou fazer sempre o mais fácil. E se tiver coisas prioritárias a serem feitas, do tipo de proteger da vergonha dos outros, te proteger de não errar, te proteger de não passar vergonha no campeonato. Se tudo isso estiver na frente, a sua mente ela vai tratar disso primeiro e não da execução. Deu para entender ou não? Então, o que você precisa então? Deixar a sua mente livre para executar. E por isso que é importante você ter o conhecimento e o entendimento da mente.